Bom, tudo começou lá em 1954, quando a editora Fawcett Comics cancelou a revista do Capitão Marvel, o Shazam, né? Não esse Capitão Marvel da Marvel, né? Porque rolava já há um bom tempo na justiça um processo da DC Comics contra a Fawcett Comics, porque o pessoal da DC alegava que o Capitão Marvel era uma cópia do Superman. E por ironia do destino, a gente sabe que hoje o Capitão Marvel faz parte da DC Comics também, né? A mesma editora do Superman. Mas isso é outra história. Bom, e com o cancelamento da revista do Capitão Marvel nos Estados Unidos e consequentemente no resto do mundo, o Len Miller, que era o responsável pela publicação do herói no Reino Unido, pensou o quê? Bom, já que cancelaram o Capitão Marvel porque ele é uma cópia do Superman, o que eu faço então? Vou fazer uma cópia do Capitão Marvel. Não contavam com minha astúcia. Ele então contratou o roteirista e desenhista de quadrinhos Mike Anglo, ou Mike Anglo, não sei, para ajudar a dar continuidade à revista, né? Continuidade entre aspas, né? A fazer a cópia do Capitão Marvel. Então o Mike Anglo fez o quê? Criou o Marvel Man, que assim como o Capitão Marvel consistia num cara normal que ao proferir uma palavra mágica ganhava superpoderes. No caso, o Capitão Marvel era Shazam. Shazam! Programa liberado para este horário. E o Marvel Man era Kimota, que é Atomic ao contrário. E por incrível que pareça, a revista fez sucesso, principalmente na Europa. E ela foi publicada por quase 10 anos. E em 1960 o contrato do Mike Anglo terminou, mas mesmo assim o Len Miller continuou publicando a revista por mais 3 anos, até 1963, quando com o fim da editora, né, que entrou em falência, a revista foi cancelada finalmente. E vale ressaltar que um pouco antes disso, um pouco antes do cancelamento da revista, já rolou a primeira treta envolvendo o Marvel Man, né? Porque o Mike Anglo, que foi o criador do personagem, que mesmo sendo um plágio, foi ele quem criou, recebeu a notícia do Len Miller de que ele não era o proprietário do personagem, ele não era o dono do personagem, e sim a editora do Miller. O que obviamente deixou ele muito chateado e até desiludido com a indústria dos quadrinhos. O Marvel Man então ficou no limbo, praticamente esquecido por quase 20 anos, até que em 1982... um antigo editor da Marvel britânica chamado Dez Skin resolveu criar sua própria editora chamada Quality, onde ele chamou vários escritores com quem ele já havia trabalhado na Marvel, entre eles o Alan Moore, que tinha feito, né, o Capitão Britânia. Foi então dada a oportunidade ao Alan Moore para escrever 2 títulos próprios, onde num saiu o clássico V de Vingança e no outro a repaginação do Marvel Man, que saiu na revista chamada Warrior, onde o Alan Moore pegou o personagem até então ingênuo, né, dos anos 50 e trouxe uma abordagem mais sinistra, sombria e realística. Obviamente a revista foi um sucesso, né, devido ao alto nível das histórias e a nova forma de abordar o mundo dos super-heróis, mas mesmo assim a Warrior, que é a revista onde eram publicadas as histórias do Marvel Man, foi cancelada. Rapaz, ele não aguenta mais! E os direitos do personagem, que eram da Quality até então, passaram para Eclipse, que é uma editora americana. Ah, agora ficou bom, né? Bom, a Eclipse então passou a publicar as histórias do Marvel Man, do Alan Moore, nos Estados Unidos. Mas já com medo de um possível processo da Marvel Comics contra o nome Marvel Man... Tá com medinho. Porque eles já tinham criado problemas na justiça por causa do nome Capitão Marvel, que hoje é da DC, né? Por isso que ele é chamado de Shazam só. Bom, mas por medo de um possível processo por parte da Marvel Comics, os editores da Eclipse já decidiram mudar o nome do personagem, que passou de Marvel Man para Miracle Man. O Alan Moore não gostou muito dessa história, mas mesmo assim continuou escrevendo o personagem para a editora e concluiu sua fase. O bastão então foi passado do Alan Moore para o Neil Gaiman, que agora passaria a ser o roteirista do Marvel Man, ou Miracle Man agora, né? Acontece que em 1994 a editora Eclipse faliu e o Neil Gaiman não conseguiu concluir sua fase. O Miracle Man então deixou de ser publicado e caiu mais uma vez no limbo. Até que surgiu então na jogada quem? Todd McFarlane,
que fez muito sucesso na Marvel no começo dos anos 90, desenhando principalmente o Homem-Aranha, e ajudou a fundar a Image Comics. O cara então tava cheio de dinheiro, aí ele fez o quê? Comprou todo o catálogo da Eclipse, todos os seus personagens, entre eles o Miracle Man. Acontece que o Neil Gaiman era amigo do Todd McFarlane, então ele foi convidado para escrever algumas edições do Spawn, que é a criação do McFarlane para a Image Comics, né? Com isso, o Gaiman acabou criando 3 novos personagens para a revista, que é o Spawn medieval, o Cagliostro e a Angela. Só que aí os direitos dos personagens que ele criou foram direto para o Todd McFarlane. Mas aí os dois entraram, sentaram e fizeram um acordo de cavaleiro, só na palavra. Onde o Neil Gaiman passaria os direitos dos seus 3 personagens pro Todd McFarlane, né, do jeito que já tinha acontecido. E o Todd McFarlane, por sua vez, passaria os direitos do Miracle Man pro Neil Gaiman. Só que o Todd McFarlane não fez isso no final das contas. Ele não cumpriu o prometido. É um filho da puta! O Neil Gaiman então ficou puto da vida e se uniu à Marvel para tentar na justiça conseguir de volta os direitos sobre o Miracle Man. Com isso, logo de cara, ele, como parte do acordo, ele escreveu para a Marvel a minissérie 1602, né? E depois, junto com os caras da Marvel, ele criou a Marvel in Miracles, que é uma espécie de empresa de advocacia só para focar nesse caso específico contra o McFarlane. E é durante o processo na justiça da Marvel e Neil Gaiman contra o Todd McFarlane que veio à tona a grande verdade que ninguém sabia. Nesse tempo todo, quem sempre foi o dono dos direitos sobre o Miracle Man ou Marvel Man era o próprio Mickey Anglo, que criou ele lá no começo, nos anos 50. Ou seja, aquele papo lá do primeiro editor lá nos anos 50, dizendo que o Marvel Man era dele, da editora, e não do Mickey Anglo, era tudo papo furado. O Marvel Man nunca foi da editora do Miller, nem da Eclipse, nem do Neil Gaiman, nem do Alan Moore, muito menos do Todd McFarlane. Ele sempre foi do Mickey Anglo, seu criador. Já velhinho, então, o Mickey Anglo também ficou surpreso com a notícia, né? E logo de cara já foi abordado pela Marvel sobre a venda dos direitos, porque a Marvel estava já interessada no personagem, por causa principalmente do Neil Gaiman. Os caras da Marvel então trabalharam nos bastidores e conseguiram comprar do Mickey Anglo os direitos sobre o Miracle Man. Então o Miracle Man passou a ser um personagem da Marvel Comics. E eles fizeram esse anúncio em 2009 na San Diego Comic Con, onde eles anunciaram não só o relançamento de toda a fase do Alan Moore e do Neil Gaiman na frente do personagem, como também as novas histórias escritas pelo Neil Gaiman, concluindo seu arco, que não havia sido concluído lá nos anos 90 por causa da falência da Eclipse. Até hoje não tinha o final para a história dele. É claro que o Alan Moore impôs algumas condições para que suas histórias fossem republicadas pela Marvel Comics, né? Uma delas é que todo o seu pagamento fosse repassado para o filho do Mickey Anglo, já que o próprio Mickey Anglo, havia falecido em 2011. E outra é que o seu nome não aparecesse nos créditos da revista. Por isso que nas edições da Panini e do Miracle Man você não vê escrito roteiro Alan Moore, você vê roteiro ou autor original, porque ele não quer seu nome associado a Marvel Comics nem nenhuma outra grande editora, e parece que hoje em dia ele também não concorda com o teor violento da revista da época e tal.